aceitável do Senhor. Mais uma vez, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Interessante esse texto aqui, onde se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas trazendo uma descrição em um dos momentos em que Jesus ele estava falando acerca de uma profecia. E aí que é interessante para nós que entendemos sobre as profecias da palavra de Deus. Mas a maior profecia que pode existir e que pode sustentar a nossa vida é a profecia da palavra. Porque, irmãos, por mais que a gente fale inspirado por Deus, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que céus e terras passarão, mas o que não passa? A palavra. Então a palavra de Deus, ela nunca passa. E o que acontece aqui, trazendo aqui uma breve introdução acerca desta palavra, você quando está lendo o capítulo 4 de Lucas, você vai entender que Jesus ele foi levado para o deserto para ficar lá por 40 dias e 40 noites e passar por todo um processo de consagração. Ele foi tentado pelo diabo em 40 dias e 40 noites. Quando você está lendo a Bíblia Sagrada, você pode agora comigo, quem está com a Bíblia aí, abre a Bíblia, por favor. Lucas capítulo de número 3, e veja capítulo número 3, verso de número 22. O que é que está escrito? Está escrito assim, ó. Lucas capítulo de número 3, verso de número 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e do céu surgiu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Eu tenho me agradado. Quando foi que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus? Foi no momento em que ele foi ser batizado por João Batista. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele completou 30 anos de idade, ele foi até o Jordão para ser batizado, como era de costume daquela época. Todas as pessoas iam ter com João Batista, alguns os judeus, e João Batista estava lá batizando, o batismo de arrependimento de pecado. Jesus ele não tinha pecado, sim, verdade, mas Jesus ele, para cumprir toda a lei, todos os profetas, ele foi até João, e quando ele chegou até João, João disse: O que é que você veio fazer aqui? Eu que careço de até voz, e vens tu aqui? Aí Jesus disse para João: Eu vim para que se cumpra a lei e para que se cumpra a profecia, se cumpra os profetas. Jesus ele cumpre a palavra, e no momento em que Jesus ele foi batizado por João Batista, desceu em forma corpórea de um pombinho sobre Jesus. Na hora em que eles estavam orando, desceu o Espírito Santo. Você quer ver o Espírito Santo de Deus descer sobre essa igreja? Sabe quando é que o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida de uma pessoa? Quando ela cumpre a palavra. Foi o que aconteceu com Jesus. Para que se cumpra a lei, para que se cumpra as profecias. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós vivemos em função da palavra, quando nós somos obedientes à palavra, o Espírito Santo de Deus desce. Primeiro, em segundo lugar, para nós vermos o Espírito Santo de Deus descer em uma pessoa, descer em uma igreja, tem que cumprir palavra, mas tem também que orar. Uma vida de oração experimenta o poder do Espírito Santo. Aqui em Lucas capítulo 3, verso número 22, diz que o Espírito desceu. Quando? Quando ele cumpriu a palavra. Quando? Quando ele orou. Você quer ver, quer experimentar algo de Deus, um milagre de Deus essa semana? Além de nós pedirmos oração, porque é muito importante pedirmos oração, mas mais importante do que nós pedimos é nós orarmos. Imagina só, a Bíblia diz que Pedro certa vez foi preso, e Pedro tinha sido sentenciado à morte, mas como era um período de Páscoa, não podiam matar Pedro, então deixaram Pedro guardado para matar para o outro dia. Mas o que acontece é que na casa da irmã Maria havia uma oração. As pessoas, os irmãos, a igreja estavam orando por Pedro, uma oração intercessória. Pessoas que oram
oram por outras. É como foi feito aqui. Eu quero fazer um pedido de oração aos irmãos, para os irmãos orarem em função de algo. Aí a gente pede oração. Aí eu falo, o que Deus faz? Deus responde. Mas Deus responde porque tem alguém orando, tem uma casa orando, tem um crente orando. Quando nós oramos, Deus faz. A Bíblia diz que Pedro foi dormir, e quando ele foi dormir, que ele chegou, irmãos, estava dormindo, era como se fosse um sonho. O anjo chegou, abriu todas as portas que estavam fechadas daquele cárcere, olhou para Pedro e disse: ó, eu vim aqui agora porque Deus me mandou, libertou Pedro. Pedro saiu da prisão, chegou na casa de Maria, bateu na porta, e quando bateu na porta, uma moça abriu a porta. Quando abriu a porta, que viu Pedro, dizia: um fantasma. Irmãos, Deus tem resposta de oração para quem ora, e Deus liberta a família, Deus liberta pessoas. Agora tem que ter oração. Aleluia, Deus. Eu quero experimentar a descida do Espírito Santo. Quer? Então ore. Você quer experimentar a descida do Espírito Santo? Quer? Então cumpra a palavra. Glória a Jesus. E aconteceu na vida de Jesus, o Espírito desceu. Em primeiro lugar, em segundo lugar, vejam comigo aí, Lucas capítulo 4, verso de número 1, diz assim, ó: pleno ou cheio do Espírito Santo, retornou Jesus ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Primeiro, Jesus ele cumpriu a palavra e ele orou e o Espírito desceu. Segundo, depois que o Espírito estava sobre a vida de Jesus, aí alguém, irmãos, quer pegar e quer dizer que é só bonança, que você não vai mais passar por luta, que você não vai ter mais problema, agora só vai ser alegria. Sim, vai ser alegria, mas também vai ser deserto. Sim, vai ser alegria, mas também vai ter prova. Sim, vai ser alegria, mas também vai ter deserto. Sim, vai ter alegria, mas também vai ter tentação. Sim, vai ser alegria, mas também vai ter problema. Irmãos, pessoas que são cheias do Espírito Santo passam por problema também. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo no Jordão. Foi. Deus encheu ele com o seu Espírito. Encheu. Aí agora no capítulo 4, verso 1, diz que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Você acha que a sua vida não está na direção de Deus? Eu quero dizer para você, eu saí da minha cidade para vir para cá, para dizer que todas as lutas, todos os problemas, todos os desertos, tudo que você está passando, porque tem uma direção de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Existe uma direção do Espírito de Deus na vida de quem recebe o enchimento. Irmãos, nem pense que Deus não vai encher vocês simplesmente para a gente falar em línguas. Deus não vai encher uma igreja só para ela falar em línguas. Deus não vai encher uma igreja para a gente sentir um arrepio. Deus não vai encher uma igreja simplesmente para a gente depois comentar como foi bom. Eu fiquei tão cheio que sapateei, saí da igreja andando, pulando, fazendo aviãozinho. Que bom que você faça isso, continue fazendo. Agora o que eu quero dizer para você, que mais do que isso, Deus vai encher você do Espírito Santo para cumprir um propósito. E para cumprir um propósito, você vai passar por lutas. Aleluia, Deus. Porque imagina só, você quer ver uma pessoa amadurecer mais rápido? Você quer ver uma pessoa amadurecer mais rápido? Ela passa por problemas. Porque pessoas que passam por pressões da vida, ela amadurece mais rápido. Pessoas que enfrentam problemas mais cedo, ela amadurece mais rápido. Olha só a sua vida, imagina só tanta coisa que você já passou. E por que você passou? Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para você amadurecer. Para quê? Para você cumprir um propósito na terra. Você não vai morrer enquanto não cumprir o que Deus disse que você ia cumprir. Você não vai morrer enquanto você não fizer o que Deus quer que você faça. Você foi nascido, irmão, sabe para quê? Para cumprir o plano de Deus na terra. Glória a Deus. Doenças, problemas, calúnias, tristezas, irmãos, lutas, desertos, tentações vem sobre a nossa vida. Aí quando vem sobre a nossa vida, a vida espera duas coisas de você: ou você está cheio do Espírito Santo para enfrentar, ou você está vazio. Quem está vazio do Espírito Santo, a primeira luta
falando uma parábola e disse, ó, eu comparo o homem prudente a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele edifica a casa sobre a rocha. Vem vento, vem rio, vem tudo sobre aquela casa, mas aquela casa não cai, não cede. Sabe por quê? Porque aquela casa foi edificada sobre a rocha. É alguém que é cheio do Espírito Santo de verdade. Tem todo tipo de problema, dá vontade de desistir. Se disser que não dá, é mentira. Dá vontade todo dia, mas você não foi firmado na areia, você foi firmado na rocha. Então tem uma responsabilidade de Deus sobre a sua vida. Você não foi firmado na areia, você foi firmado na rocha. Aleluia, Deus. Agora eu comparo o homem imprudente, o homem que edifica a casa na areia. Vem rio, vem vento, vem tudo, mas a casa cai e grande é a sua queda. Aleluia, Deus. Eu quero me firmar hoje em quê? Na rocha. Eu quero me firmar hoje em quê? Na palavra. Eu quero me firmar hoje em quê? No Espírito. Eu quero me firmar hoje em quê? Em que você quer se firmar? Em que você quer se firmar? Nos homens? Nas promessas? Próximo ano teremos homens andando por todos os povoados, por todas as cidades. Muitas vezes os povoados e as cidades são esquecidas, mas próximo ano teremos homens, mulheres, pessoas passando de porta em porta, falando conosco e dizendo que vai fazer e acontecer. Próximo ano vai vir gente aqui que nunca veio, pastor. E aí eu vou dizer para você, as pessoas são firmadas em promessas feitas na areia, mas eu quero que você levante sua mão aqui, quem é firmado na promessa, que é firmada na rocha, na rocha, na rocha, na palavra. Deus, irmãos, Ele não te abandona. Deus não abandona você. Primeiro Jesus foi cheio, depois Jesus foi conduzido, e foi conduzido para onde? Para um lugar, irmãos, maravilhoso, cheio de rosas. Foi? Não. Jesus foi conduzido, irmãos, para um deserto. Glória a Deus. Você está sendo conduzido por Deus? Aproveite os congressos que essa igreja promove. Aproveite as festividades que essa igreja promove. Aproveite as orações que tem nessa igreja. Aproveite o pastor que está aqui nessa igreja, o missionário que está aqui nessa igreja, porque, irmãos, tudo é passageiro. Hoje eles estão aqui, mas Deus pode soprar eles para outro lugar, e você tem que aproveitar enquanto você tem aqui, porque Deus está permitindo algumas coisas acontecer. Sabe para quê? Para mostrar o grande projeto dele. Você veio para o deserto para aprender com Deus. Aleluia, Deus. Aproveite e se encha, porque no dia que vier o problema, a luta e a dificuldade, você pelo menos tem esperança. Deus não me abandonou. Eu quero dizer para vocês aqui, onde estão as maiores reflexões da vida, onde estão as pessoas que queriam a oportunidade que muitas vezes rejeitamos. Sabe onde é que estão? Eu estive agora com um familiar meu, com pessoas minhas que foram acometidas de enfermidades. Tivemos que estar em ambientes hospitalares. A irmã comentou aqui que também estava acompanhando alguém, não é isso? A irmã sabe o que eu vou falar. É tão difícil estar naquele ambiente, é tão difícil ficar com uma sensação de desamparo, não é assim? A gente fica desesperado, poucas condições, nós não temos condições financeiras, ficamos lá, só Deus por nós naquele lugar, sim ou não? Só Deus. Sabe onde é que estão as maiores reflexões da vida? No hospital. As paredes tudo branco, teto branco, e você esperando por um milagre. Aqui você tem a oportunidade de receber um milagre. E muitas vezes, irmãos, eu digo a gente porque eu estou incluso. Muitas vezes eu digo, hoje eu não quero ir, hoje eu não quero saber, hoje eu estou um pouquinho enjoado, ou dor de cabeça para ir para a igreja. Eu não tenho dor de cabeça, minha irmã, para ficar na
internet até 1 da madrugada. Eu não tenho dor de cabeça, minha irmã, para ficar assistindo besteira lá das minhas séries da Netflix. Eu não tenho, minha irmã, eu não tenho problema nenhum de ficar em casa sem fazer nada. Mas quando dizer para ir para a igreja, você está entendendo? A gente dá logo um negócio na cabeça da gente. Mas isso que eu quero dizer para vocês, que não é vocês não, é eu. É o homem mais poderoso que você pensar na sua cabeça. Pensa aí naquele crente que você conhece. Que você diz é uma bênção aquele crente. Pensa, imaginou ele? Aquele pastorzão, o pastor mesmo. Pensa naquele homem. Aquele homem também, ele sofre ataques espirituais. Ele é levado para o deserto todo dia. Todo dia. Irmãos, Deus enche você, a sua vida, mas não é para a gente ficar o tempo todo aqui dizendo que é mil maravilha, não. Deus enche a gente é para enfrentar deserto. E no deserto, eu vou dizer a você o que é que tem. No deserto tem tentação. Aleluia, Deus. Quem levou o deserto? Foi o demônio? Foi Deus. Agora Deus levou para a prova. Você é o que você é mesmo? Você é o que você prega que é mesmo? Você é o que você canta o que é mesmo? Você é o que você demonstra o que é mesmo? Então vamos provar você no deserto. Está entendendo, irmãos? Eu conheci pessoas e eu fico com muito medo. Tem alguns louvores que eu tenho medo de cantar. Eu não vou citar para os irmãos depois façam reflexão da vida. Tem alguns louvores que eu tenho medo de cantar. Mas não é porque é assombração, não. É porque eu sei que Deus está recebendo. Neste momento eu estou recebendo uma palavra de Deus. Por mais que eu tenha esboçado alguma coisa, tenha escrito alguma coisa, mas eu estou falando o que vem na minha mente agora. A gente acredita que Deus, neste momento, está iluminando a nossa mente para falar palavras aqui que toquem vocês e que falem no profundo e no íntimo. E aqui eu não estou com invencionalismo, não. Eu estou falando o que Deus está colocando na minha boca para falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu falo aqui, eu recebo uma iluminação, Deus me direciona e eu falo palavras. As palavras que saem vai tocando você e vai se identificando. Você vai se identificando com as palavras e vai dizer assim, rapaz, parece que esse menino está sabendo o que eu estou vivendo, parece que ele está entendendo que lá na minha casa está acontecendo isso, parece que Deus está vendo as coisas que estão acontecendo. Beleza, já deu para entender isso aqui. Agora, quando nós estamos louvando, por mais que a gente tente fazer aqui, tente colocar, irmãos, toda a técnica, todo o dom, tudo que a gente aprendeu com voz, com palavra, com ouvido, nada naquele louvor é para vocês. Aquele louvor é para Deus. Vocês só estão escutando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. olha o que nós cantamos. Mas Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. E se Deus decidir não fazer o que você quer, você canta essa música? E se Deus não quiser abrir a porta que você quer, você continua cantando essa música? E aí os meus medos são, será que eu estou pregando, eu estou vivendo? Será que o que eu estou cantando, eu estou vivendo? E se eu não estou vivendo, Deus vai colocar a gente numa posição que a gente vai aprender a cantar o hino, não com a boca, mas com a alma. E para cantar com a alma, tem que passar pelo deserto. Aleluia, Deus. Dá para entender? Por que você passa pela luta que passa? Porque você vai ter que dar testemunho. Você vai ter que chegar lá na frente, no poder do Espírito Santo. Então, ele foi conduzido. Esta igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo? Sim, sim. Se está sendo conduzida pelo Espírito Santo, se prepare. Porque se a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus passou, ele mudou, ele operou, ele transformou e ele fez coisas grandes. É por isso que eu acredito. A Bíblia Sagrada vai dizer que um homem, um profeta chamado Ezequiel foi conduzido. Ele disse: o Senhor me pegou pela mão.
o Espírito do Senhor me pegou pela mão e ele me fez andar. Ai, foi na praia que ele andou. Foi na praia? Ele me conduziu. O Espírito Santo me pegou pela mão e ele me fez andar. Foi aonde? No resort. Foi? O Espírito de Deus me fez andar. Aonde? No cemitério. Cheio de ossos secos. E ele me mostrou um cenário de ossos sequíssimos. Que visão é essa, irmão? Que visão é essa que o Espírito Santo de Deus está mostrando para os seus profetas? Qual é o cenário que você está vendo aqui agora? Qual é o cenário que essa igreja está experimentando aqui agora? Qual é o cenário? Independente de qual for o cenário, levanta a sua mão assim comigo. Profetize nesse cenário uma mudança da parte de Deus. Profetize agora. O cenário que você está vendo é um cenário que está na sua mente. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, esse cenário que eu estou vendo na minha mente será modificado pela palavra de Deus. Tudo vai mudar, tudo vai prosperar, tudo vai ser direcionado pelo Espírito e Deus será glorificado. Esse cenário que você está vendo é um cenário ruim, mas Deus pode transformar num cenário bom para mostrar que Ele é Deus. Encerrando a minha participação aqui, vejam comigo agora, versículo de número 18. Versículo de número 18 e 19. O Espírito de Deus desceu, o Espírito de Deus conduziu, direcionou, e agora você vai ver que o Espírito de Deus, ele encheu. Perdão. Lucas capítulo 4, verso de número 14, depois nós pulamos para o 18. 14. Diz assim: então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou a sua fama. Primeiro, Jesus ele entrou cheio no deserto. Depois que ele passou pelo deserto, ele estava mais fraco ou mais forte? Mais forte. Então, crente que passa pelo deserto não é para ficar mais fraco, é para ficar mais forte. Crente que passa pelo deserto, ele pode entrar cheio, mas se ele for, irmãos, perseverante e vencer a tentação, ele sai transportando. E transportar aqui não tem nada a ver com muitas coisas que a gente vê hoje em dia. Transportar aqui, irmãos, é transportar na missão. Nós estamos em um campo missionário. Você está cheio ou está vazio? Se você está cheio, você vai transportar. Foi o que aconteceu com Jesus. Agora vamos para o 18 e 19. Ele foi cheio para quê? E aí, os irmãos vão ficar com essa lição e vão aplicar na vida nos dias posteriores. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Vamos lá. Porque se me ungiu para evangelizar os pobres. Então, você é cheio do Espírito Santo para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho. E não se pode compartilhar nem pregar o Evangelho se não viver o Evangelho. Quando você vive o Evangelho, a sua vontade é transmitir para as pessoas. Eu posso transmitir o Evangelho de quais formas? Eu posso pregar, falando, como eu estou falando aqui agora para vocês. Ministrar. Eu posso pregar o Evangelho cantando, como eu vi aqui as irmãs cantando aqui sobre o Evangelho. Eu posso pregar o Evangelho como também. E seguieis os meus pés além, como em toda Samaria e toda a Judeia até os confins da terra. Foi assim que ele disse? Foi meus teólogos? Foi meus teólogos? Não. Por que ele disse? Segueis o quê? Minhas testemunhas. Pronto. Então, para ser testemunha, vai passar por deserto. Para ser testemunha, você vai ter que receber maná. E o maná que você vai receber não é um maná assim. Eu vou explicar para vocês como é que o maná vinha. Vocês sabem como é que o maná Deus mandava para o povo do deserto? Sabe como era? Eu vou explicar para vocês. Deus todo dia mandava o pão nosso de cada dia. Por isso que quando Jesus foi fazer a oração do Pai Nosso, ele disse: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque era como o maná. O maná vinha todo dia. E o povo de Israel não podia dar uma de inteligente, de sabido e tudo
mais para tentar guardar maná, não, porque maná que era guardado apodrecia. Não podia, eles não podiam guardar, eles tinham que comer o maná nosso de cada dia. Deus quer que você testemunhe e diga para as pessoas que Ele é aquele que prepara o seu maná todo dia. Aleluia, Deus. Como é que vai ser hoje? Como é que vai ser hoje? Não sei. Ele prepara o maná. Segundo, para pregar o evangelho. Terceiro, Ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros. Ele enviou, Ele ungiu, Ele encheu a gente para pregar e para trazer palavra de libertação. As pessoas estão presas, mas não é presas fisicamente, é presas espiritualmente e emocionalmente. Eu nunca vi tanta gente com depressão como hoje em dia. Gente que não é lá fora, não. Antigamente a gente pregava, pastor, e dizia assim: lá fora, lá fora, lá fora, porque lá fora, porque lá fora. Hoje nós estamos ouvindo aqui dentro, irmão, aqui dentro. E eu vou dizer a você, quando nós não estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de alguma outra coisa. Então a gente precisa pedir a Deus misericórdia para a gente se esvaziar de nós, do eu, se esvaziarmos dos nossos problemas, das nossas ansiedades e se encher do Espírito Santo. Você vai agora viver uma coisa nova na sua vida, vai viver? Então se esvazie de você e se encha do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter que enfrentar desafios, problemas, você vai ter que enfrentar tentações, você vai ter que enfrentar a sua própria carne e você vai ter que libertar muita gente. Encerrando, ele diz assim: para quê? Para quê? Eu fui cheio para restituir a liberdade aos oprimidos, trazer libertação para as pessoas e pregar, anunciar, promulgar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quando a gente vai ler sobre isso aí, esse ano aceitável que Jesus estava falando, era um ano chamado Ano do Jubileu. O Ano do Jubileu no Antigo Testamento, a cada 50 anos, havia esse ano no calendário deles, onde eles programavam. E eles diziam assim, ó: toda vez que chegar o Ano do Jubileu, você vai ter que anunciar para as pessoas que elas vão ser restituídas, elas vão ser perdoadas, elas vão ser restauradas. Escravos eram libertos, terras voltavam aos seus donos e dívidas eram perdoadas. Quando Jesus ele falou, este ano é o ano aceitável, era o ano das pessoas entenderem que era o ano da libertação daquele povo, era o ano em que Deus ia operar e restituir aquelas pessoas. Então eles entendiam, Jesus era o jubileu daquelas pessoas e Jesus é o meu e o seu. Eu não admito, e você não deve admitir, não ter uma vida liberta estando dentro de uma igreja, ouvindo palavras, ouvindo louvores e sabendo que Deus liberta. Sai daqui com uma mensagem dizendo: eu recebo essa mensagem e se houver alguma coisa que está me impedindo ainda, eu quero ser liberto. Aleluia. Tudo bem? Glória a Deus. Encerrando de fato, Jesus ele foi cheio e o Espírito de Deus estava sobre ele. Fecho a Bíblia dizendo para vocês agora: se Jesus está nessa igreja e se Jesus está na minha vida, eu tenho que cumprir uma missão. Enquanto eu não cumprir uma missão que ele entregou, eu não sossego. É por isso que tem gente que falta paz, porque ele nasceu com um propósito grandioso e em vez de cumprir o propósito, fica desviando o propósito e a mente para algumas coisas. E hoje, agora é um ano aceitável e Deus ele fala conosco através da sua palavra: cumpra o propósito. E eu digo amém e graças a Deus.